Salmo de número 45. Esse salmo é um salmo como uma declaração de amor ao nosso Deus. E aqui nós podemos perceber, quando você vai ler comigo, vai perceber que profeticamente está falando a respeito do encontro do povo de Deus com o seu Senhor. Diz assim a palavra de Deus nesse Masquil, que é um poema instrutivo, um cântico de amor. Eu gostaria apenas de destacar, antes de lermos, que esse salmo foi escrito, como alguns outros, pelos filhos de Coré. Coré foi um homem que se revoltou contra Moisés, e com ele 250 outras pessoas também se revoltaram e entenderam que Moisés não estava fazendo alguma coisa certa, e esse Coré, ele foi engolido junto com essas pessoas, no chão se abriu, a terra se abriu, eles foram engolidos. Mas apesar dessa triste história, os filhos de Coré, eles ao verem que o seu pai tinha feito algo que Deus não se agradara, eles tinham a oportunidade de revoltar-se também, ou uma oportunidade de aprender alguma coisa. E pela misericórdia de Deus eles aprenderam, e eles se colocaram à disposição de Moisés para serem aqueles que louvariam continuamente ao Senhor, porque eles temeram ao Senhor pelo que aconteceu com Coré, seu pai. E esses moços, esses jovens, escrevem alguns salmos. E dentre esses salmos, dos filhos de um homem que se revoltou contra Moisés e contra Deus, nós temos esse salmo, que eu vou ler agora. Lembrando que se em algumas traduções no seu título está escrito Shoshanim, que é uma palavra do título aí, essa palavra significa suavidade ou rosa. Então está escrito assim: o meu coração ferve com boas palavras, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e com a tua majestade. E nesse teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, desde os palácios de marfim, onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é o teu Senhor, adora-o. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro. Levá-la-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham a trarão a ti. Com alegria e regozijo as trarão. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão os teus filhos. Deles farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração. Por isso os povos te louvarão eternamente. Vamos orar. Senhor, quão maravilhoso tu és, Pai. Te agradecemos porque podemos ver na tua palavra que através de um homem que desobedeceu a ti, os seus filhos não perpetuaram esse ato, mas eles se voltaram para ti
e eles se colocaram declarando amor a Ti. Mudaram seus corações, não foram através da impiedade, Senhor, levados a um caminho mau, mas através de um santo caminho, eles louvaram o Teu nome. Nessa manhã, Pai, nós louvamos o Teu nome também, porque assim como nesse salmo, nós encontramos pessoas, e aqui numa figura feminina, se apresentando a Ti, se apresentando ante Teus palácios. Nessa manhã nós temos o Dia das Mães. Ó Pai, pedimos que o Senhor abençoe a cada mãe, cada mamãe que está aqui, cada mamãe que, porventura, no passado esteve com seus filhos, uma boa lembrança, ó Pai, e nós, Pai, te agradecemos porque foi o Senhor que criaste as mães, Tu criaste as mães, Tu criaste, Senhor, através da Tua infinita sabedoria, ó Pai, esta pessoa que nós chamamos de mãe. Muito obrigado, e nesta manhã meditaremos sobre isso. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda de pé, vamos louvar ao Senhor, esse Deus maravilhoso que tem nos abençoado tanto. Eu gostaria que nós cantássemos o hino 337 do Inário para o Culto Cristão, Chuvas de Bênçãos. Vamos solicitar bênçãos sobre as famílias, sobre os lares, né? E nesta manhã vamos cantar o 337 do Inário para o Culto Cristão. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas mandadas do céu. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão, os pecadores por elas graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, que essa bendita promessa venha trazer-nos vigor. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Você pode assentar-se, obrigado. Deus abençoe. Ficar mais perto aqui. Hoje é uma manhã especial, né? Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui de louvor a Deus. Eu escrevi até aqui para conseguir ler aqui direitinho, né? Porque o Dia das Mães é especial. Eu agradeço a Deus, né, por minha mãe, que é uma mulher muita fibra mesmo. Eu tive o privilégio de ter a mãe que eu tenho, um exemplo de mãe. Para os irmãos terem uma ideia, na terça-feira agora, à noite, eu liguei para ela e falei: mãe, eu não vou poder estar com a senhora no domingo. Eu não vou poder porque tem a igreja lá, né? Eu sou pastor, não posso ficar faltando, né? E ela respondeu imediatamente assim: filho, ela recitou Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Foi isso que ela me disse por telefone. E eu fiquei contente porque eu, assim, não fui reprovado, né?
por ela nesse sentido. E sei que ela está sempre orando por mim, e eu espero assim honrar minha mãe como filho, né? Para que ela nunca se envergonhe de mim. Eu também queria destacar assim, o meu pai, que sempre amou a mãe dele, a minha avó, e todos os dias das mães ele faz um solo na igreja, né? Ele canta, ele não é cantor, mas faz isso. Também queria agradecer a Deus pela minha esposa Eunice, né? Porque é um presente de Deus para mim, foi muito bom e tem sido maravilhoso viver ao lado da Eunice, é um presente especial ter o Mateus e o Samuel, que são os meus filhos. E a Eunice, mais do que uma esposa, eu gosto de dizer, antes de ser uma esposa, antes de ser namorada, era minha amiga. Nós nos conhecemos na igreja, a gente trabalhava na liderança dos adolescentes, então um ano era eu e outro ano era ela. Até que um ano fomos nós dois, né? A última coisa que a gente fazia era namorar. A gente cuidava dos adolescentes com tanto cuidado, um ficava na frente, outro atrás, para eles irem direitinho. Mas era uma bênção. E depois, quando vieram os meninos e pela maternidade, a gente ainda reconhece mais o valor. Só quem passa, né, é que sabe essa preciosidade. Até escrevi um versículo aqui. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios 18, 22. Então, é uma serva de Deus, é um presente para mim, para o Mateus e para o Samuel. Louvo a Deus por sua vida. Também gostaria de agradecer a Deus pelas duas avós que eu tive, né? Porque estamos falando de mãe, né? Eu não comecei a mensagem não, viu? Eu só estou fazendo aqui, nem li o texto ainda. Minha avó Maria, minha avó Lídia, que tem o mesmo nome da minha mãe, que em épocas diferentes elas moraram em casa, porque elas estavam doentes, e de tantos filhos, elas escolheram, né, cada uma, né, escolheu em tempos diferentes morar na minha casa, e eu fui enriquecido pela presença das minhas duas avós, porque meus avós, né, avós tá certo, morreram cedo. Então as minhas avós viúvas moraram na minha casa, tive o privilégio de ler a Bíblia, de orar. A minha avó Maria ainda tinha bastante lucidez, assim, mas a minha avó Lídia, ela teve derrame, então ela não conversava. Depois de um tempo, ela apenas estava em casa e a gente ficava perto dela lá, né? Muito bem. Mas foi muito bom também, e uma coisa especial da minha mãe e meu pai é que ensinou esse amor pelos avós, cuidado que eles tiveram até o dia que elas partiram, né? Elas não moraram juntas em casa, mas a gente teve o privilégio de morar com a vovó. Eu também, uma outra pessoa que fez muito importante na minha vida foi a minha sogra, a mãe da Eunice. A Belinda é uma pessoa maravilhosa que já partiu também, mas uma sogra que eu não gosto de quem fala mal da sogra, porque a minha sogra foi uma bênção, uma mulher especial de Deus, uma mulher de oração. E o meu pai, ele sempre dizia assim, se você quer conhecer uma esposa, veja como é a mãe dela, né? Então eu já tinha essa noção, e aí eu ficava vendo a minha sogra e falava, poxa, que beleza então de esposa, né, que eu vou ter. Isso quando eu estava namorando, né? E a minha sogra morou conosco também, junto com o meu sogro. Eu destaco que 7 anos antes de eu vir para Bauru, vamos dizer assim, ela orou comigo e eu falei, irmã Belinda, eu sinto no coração o desejo de morar em Bauru. E nós nos ajoelhamos, oramos por isso, e ela não viveu para ver isso acontecer, mas foi graças a uma oração que eu fiz com ela que essa coisa aconteceu. Quando nós chegamos de carro com a família, eu parei o carro e eu lembrei, falei, olha, nós orávamos para vir para essa cidade. Então foi algo especial de Deus, entre tantas outras coisas, o que ela ensinou para os meus filhos, né? É tão bom ter a vovó em casa, ter os tios, as tias, é especial. Também uma outra pessoa que eu queria destacar nessa manhã, que não tem filhos, mas é uma tia minha que chama Irene, e ela tem um lugar também especial na minha vida, na minha formação, em momentos especiais me ajudou muito,
né? Eu queria destacar, eu sei que eu moro no coração dela e eu tenho certeza que ela também mora no meu. Eu também queria destacar a minha irmã, que é 5 anos mais nova que eu. Ela chama Andréia, ela não tem filhos, mas ela é uma mãe da família. Ela liga, ela marca festas, marca encontros, procura estar sempre envolvendo a todos, e é uma maravilha isso. É uma mãe por natureza sem ter filhos também, né? Eu também tenho uma cunhada, irmã da Eunice, a Helenilde, que também não tem filhos, mas também é uma mulher de oração, uma pessoa muito crente, e eu destaco nessa manhã porque são exemplos de mulheres, ela sempre presente na nossa vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, né? Os meus filhos, quando eram pequenos, até brincavam, chamavam ela de mãe também, né? Pelo carinho, certo? E eu também queria destacar todas as mamães aqui nessa manhã, porque eu reconheço, da parte de Deus, que vocês todas são muito especiais, que vocês têm algo especial de Deus, coisas que os pais não podem fazer. Graças a Deus que Deus deu essa força, essa pujança para vocês, mamães. Então, nessa manhã, assim, eu parabenizo, eu reconheço e quero que Deus abençoe muito a vida de vocês, porque vocês são muito especiais. A essas pessoas é que eu vou dedicar a mensagem desta manhã, em honra ao Senhor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios capítulo 31, mas nós vamos ler apenas alguns trechos, então eu vou destacar aqui. E nessa manhã eu quero falar sobre um assunto especial que talvez você nunca tenha ouvido. Até eu trouxe um negócio aqui, não sei se está funcionando, depois a gente vê, mas eu vou falar sobre mãe, o navio mercante de Deus. Mãe, o navio mercante de Deus. Provérbios 31. Vou ler o versículo 1. Algumas palavras aqui, olha. Acompanhe comigo, eu vou falando o versículo e lendo, tá bom? Versículo 1. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua... Olha, que coisa, hein? Foi a mãe dele que ensinou. Agora vamos para o versículo 10. Só um trechinho, ó. Mulher virtuosa. Achou aí? Muito bem. Agora vamos para o versículo 14. Como o navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Agora o 28. Levantem-se seus filhos e chamem-na bem-aventurada, e seu marido também a louva. E agora o versículo 29, lá no meio. Tu és de todas a mais excelente. Agora eu vou ler de uma vez aqui, né? Eu fiz alguns retalhos aí, que é isso que eu vou destacar. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Mulher virtuosa, como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levantam-se os seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também a louva. Tu és de todas a mais excelente. Amém. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesta manhã, através da tua santa palavra. Senhor, que nossos corações estejam sensíveis à tua voz. Que nós, Senhor, sejamos impactados pela tua palavra. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Bom, primeira coisa que eu queria destacar é que o nosso amigo aí, o Lemuel, quem é esse cara aí, né? O Lemuel, foi um rei, e o nome dele significa consagrado, separado ou dedicado a Deus. Então a primeira coisa que já começa o texto dizendo é que tinha uma mãe que ensinou seu filho, versículo 1 do capítulo 31, a mãe ensinou seu filho e ela separou esse filho para Deus, porque deu nome para ele de separado, de santo, de diferente. Então Lemuel significa separado. Quem dá o nome é a mãe. Então aí está, o filho separado. Muito bem, no capítulo 31, nós vamos ter essas instruções dessa mãe a seu filho. E você que porventura não tem mãe, saiba uma coisa: Deus registrou na sua palavra esse texto para que você tenha da parte de Deus toda a instrução necessária. Então não fique triste se você não tiver mãe, porque está registrado aqui. E essa mãe do Lemuel
que em amor deu todos esses importantes conselhos que podem ser vistos ao longo do capítulo 31. Eu só vou enumerar, eu não vou ler o texto, mas primeira coisa, a mãe precisa ouvir o filho. Depois ela dá uma sequência de instruções sobre sexo, vícios, equilíbrio e domínio próprio, princípios de justiça e retidão, cuidado com os menos favorecidos, como escolher uma boa esposa e os verdadeiros valores da vida. Esse é o discurso do capítulo 31, que eu não vou ler aqui, mas você que é uma pessoa esperta, inteligente, sábia, e você vai ler na sua casa o capítulo 31 e vai aprender com a mãe do Lemuel, ok? Quais são essas instruções. Então, mamães aí também incentivem seus filhos a ler a palavra de Deus, em especial o livro de Provérbios, muito importante para ser lido na adolescência, o livro de Provérbios, especial de Deus. Muito bem. Agora, vendo o versículo 14, você vai dizer assim, que você vai ver que a mãe do Lemuel ensina a ele que a mulher, que a mãe, é um navio mercante. Que é isso? Que negócio é esse de ser navio? Tá xingando as mulheres? Vamos ver isso? Eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 9, de 13 a 21, que eu vou ler. 2 Crônicas 9, de 13 a 21. Está escrito assim na palavra de Deus, em 2 Crônicas 9, de 13 até o 21. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era 23 toneladas e 300 quilos de ouro, fora o que os mercadores e os comerciantes traziam. Também todos os reis da Arábia e os governantes do país traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg do ouro em cada um. Também fez 300 escudos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro fixo nele. Nos dois lados do assento havia braços, com um leão junto a cada lado. 12 leões ficavam nos 6 degraus, um de cada lado. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha uma frota de navios mercantes, tripulados por marinheiros do rei Irão. A cada 3 anos, a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Por que eu estou lendo esse texto? Meus irmãos, quem inventou a marinha mercante foi Salomão. Salomão construiu navios e ele colocou esses navios a serviço do seu reino. E esses navios traziam, dentre tantas coisas, ouro, animais, para enfeitar o palácio dele. Agora, você está entendendo? A Bíblia está dizendo que a mulher é um navio mercante. Vamos ver um outro texto, 1 Reis 9, 26 a 28. Vamos ver aonde foram construídos esses navios. 1 Reis 9, 26 a 28. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. Eirão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir
e de lá trouxeram 14 toneladas e 600 quilos de ouro para o rei Salomão. Eu gostaria de destacar que Ofir, se os estudiosos estiverem corretos, é Portugal. Então, os navios foram construídos, é que eu não estou com o mapa aqui, mas os navios foram construídos no Mar Vermelho, transportados por terra seca até a praia do Mar Mediterrâneo. Isso é muito complicado. E esses navios foram colocados no mar, eles navegavam pelo Mar Mediterrâneo até Portugal e traziam ouro, porque segundo a palavra de Deus, o ouro de Portugal, ou de Ofir, era um ouro finíssimo, um ouro especial. Então, esse ouro foi trazido em toneladas. Vocês vejam, olha, nós não estamos falando de gramas, estamos falando de toneladas de ouro que anualmente chegavam até os palácios, o palácio do Líbano, do rei Salomão, em toneladas, navios trazendo ouro, fora o ouro que o pessoal trazia para enriquecimento próprio, né, a Bíblia diz. Agora, voltando ao texto de Provérbios capítulo 31, versículo 14, eu gostaria de fazer algumas comparações. E aqui é que entra uma outra questão, que eu vou ter que fazer um malabarismo aqui, vamos ver se eu consigo. Uma comparação entre os navios e as mamães. Vamos ver se eu consigo. Primeira coisa, os navios são produzidos na terra, mas ao estarem prontos, são lançados ao mar. Deixa eu colocar aqui um filme, espera aí. Não sei se você pode ver daí onde você está. Esse navio está sendo lançado ao mar. Ó. Ele não foi construído. Navios não são construídos no mar, sabia? Eles são construídos em terra seca. Mas aí eles são lançados ao mar. Veja que confusão aconteceu, ou que evento interessante é quando um navio é lançado ao mar. É um monstro enorme, né? E é jogado ao mar. A maternidade é mais ou menos assim, né? Quando a mulher percebe, ela está grávida. E mais um pouquinho e nasce a criança. É uma coisa impressionante ser mãe, eu acho. Então, olha quantos navios aí sendo lançados ao mar. Veja que situação assustadora, né? Parece que vai afundar, não parece? Parece que vai dar tudo errado. Mas olha lá o navio colocado ao mar, ele já começa sendo jogado, né? Já começa numa situação aí difícil. Enquanto você está vendo essas cenas, eu vou dizer o seguinte: as mães, elas são produzidas por Deus, mas são colocadas na terra. Elas são colocadas num lugar, são feitas num lugar diferente do que aquele onde elas vão atuar. Porque uma mãe, ela é criada, né? Enquanto ela não é mãe, uma mulher, tem uma situação, né? Criada com carinho na família. Mas quando vem a maternidade, aí é uma correria, uma situação totalmente nova, inusitada. Não tem manual para isso, não tem um passo a passo para ser mãe. Quando ela viu, já foi. E quando nasceu a criança, já está tudo acontecendo. Ninguém teve tempo de explicar nada. Veja esses navios aí, né? Sem tempo. Alguns, você pode ver que não estão acabados. Eles estão ainda em processo de término, mas já são colocados ao mar. Eu fico assustado de ver a violência como o navio é colocado na água, né? E as mamães também, com essa, vamos dizer assim, bruscamente se tornam mães, né? Essa é uma comparação aí que você está vendo com as mamães e os navios. Enquanto você vê aí esses filmes, né, que estão passando, você já entendeu, né, o que acontece? Muito bem, então vai vendo aí que eu vou continuar aqui. Uma outra comparação do navio também é que os
navios mercantes e as mamães são semelhantes no sentido de ambos serem portadores de grandes riquezas, tá? Então, deixa eu colocar um filme aqui de um navio para você ver. Vamos ver se eu consigo aqui, ó, se dá certo. Vamos ver lá. Muito bem. Então aqui você vai ver que um navio ele pode ser muito bonito. Ele é portador de muitas riquezas, muitos tesouros, obras de arte, joias, paredes adornadas, fontes, uma gastronomia internacional. Ele tem uma beleza incomparável. É quase como um shopping center ambulante, né? Com toda aquela beleza que você está vendo aí, uma pessoa que filmou um navio. Pois é, as mulheres também, elas são feitas por Deus para terem uma beleza incomparável. Elas podem ser arrumadas, adornadas, elas podem ser ajudadas a ressaltar a sua beleza através dos maridos e dos filhos, né? É o marido que cuida da esposa e os filhos que cuidam da mãe também. Porque tem o tempo da mãe cuidar dos filhos, mas tem o tempo dos filhos cuidarem da mãe. A partir do momento que o filho tomou consciência da importância que a mãe tem, aí ele passa a cuidar da mãe, a não dar tanta dor de cabeça para a mamãe, a se preocupar com a mamãe, com as coisas que ele faz com a mamãe, deixando ela sempre bela, né, trazendo alegria ao coração. Então aí você está vendo, não sei se está dando para ver direito aí, mas é dentro de um navio, viu? Certo? Bom, agora, tudo é bonito até aqui, né? Mas as mamães e os navios passam por grandes tempestades. Você quer ver? Vou mostrar aqui um navio passando aí por uma tempestade. As mamães e os navios não são construídos somente para cruzeiros, mas para suportar tempestades. O que pode um navio contra o mar? Porém, seus construtores se esforçam para que ele tenha todos os equipamentos necessários para resistir aos ventos, chuvas e ondas gigantes. Um bom navio é um navio que chega ao seu destino, independentemente das dificuldades no seu caminho. Agora, a mulher é formada por Deus também para resistir a tempestades, resistir a cada coisa que acontece, a cada dificuldade. Ela é mais resistente que o homem, em muitos momentos, e ela é preparada por Deus para suportar tempestades terríveis. Leva um filho, ou mais de um, no ventre por 9 meses, suporta a dor da maternidade e instantes depois está sorrindo. Amamenta os seus filhos, muitas vezes sentindo dores, mas ao vê-los sorrindo, ao vê-los dormindo, ela sorri. Então uma mamãe é preparada, acabou o filme da tempestade, então a tempestade foi rápida, mais rápida do que eu falando aqui, mas deu para vocês verem as ondas. Vocês viram que aquilo parece que vai rasgar o navio pelo meio, mas o nosso naviozinho aí do filme passou, né? Pois é, as mamães também, às vezes passam por cada uma, mas Deus as faz fortes nele para suportarem essas tempestades. Agora, as mamães e os navios trazem mercadorias necessárias à vida. Vamos ver aqui um outro filme de navio aqui, ó. Começou lá? Ou não? Tá. Os navios foram os navios que trouxeram missionários, máquinas, livros, comida e tiraram as pessoas que estavam distantes de seu isolamento e colocaram de volta ao contato com a sociedade. As mães sempre estão por trás das grandes realizações das pessoas. São aquelas que, através da oração, estão por trás dos grandes acontecimentos. As mães sempre estão dispostas a ajudar os filhos e fazê-los crescer, para tornarem-se bons filhos.
Olha só aí um navio sendo descarregado. Quanta coisa um navio pode levar, não é? Quanta coisa, quantas riquezas, quantas coisas importantes uma mamãe pode carregar, pode levar dentro da sua mente, seu coração, suas mãos, suas palavras. Muito bem. Agora, um outro detalhe aí. As mamães e os navios sempre antecipam a necessidade daqueles que precisam. O navio, ele não é um avião. O navio, ele não é rápido. Ele é poderosamente lento. Ele vai levando as coisas devagar, um peso enorme. E esse navio, ele sempre precisa pensar muito antes do que ele vai ter que levar. Então, vamos ver aqui um outro filme aqui. Começou lá. Eu não estou vendo daqui, hein? Vocês me ajudem. Os navios vão até o seu destino para buscar mercadorias. Eles vivem para transportar e entregar especiarias. São substâncias aromáticas e comentícias, como cravo, canela, que não podem ser produzidos às vezes numa terra, e são trazidos de longe. Isso é chamado de especiaria, algo especial, uma riqueza distante. E essas riquezas são produzidas na terra de destino e precisam ser trazidas de longe. E sendo sabores impossíveis de serem experimentados, a não ser que sejam trazidos de longe. Mamãe é assim. A mãe, com a sua vida voltada para Deus, com a leitura da palavra e oração, ela é transportada para a presença de Deus, onde traz exemplos para a família da alegria que ela encontra no céu, que não pode ser colhida na terra, mas tem que vir de longe. Mamãe, você quando ora, você quando sorri, você quando traz a alegria do céu, só você pode fazer isso. Não existe nenhuma outra pessoa que esteja habilitada por Deus para trazer alegria ao lar. Eu vou aqui comentar uma coisa. Vocês já viram na televisão aqueles programas de troca de esposas, que a mulher vai para a casa do outro lá? Por que eles não trocam os filhos ou o marido? Porque não faz diferença nenhuma. Mas quando troca a mãe, aí a casa perde o seu ponto de equilíbrio. Entenderam? Porque se trocar o pai lá, trocar os filhos, mas ao trocar a mãe, há uma diferença enorme. Entendem? A mulher é muito importante, ela traz algo na sua família que não pode ser substituído por nenhuma outra pessoa. Vou trocar o filme aqui, hein? Não sei nem se acabou aí. As mamães e os navios guardam segredos. Os navios têm as suas histórias. Quem é marinheiro guarda seus segredos ali no navio. As mães são os mais seguros cofres de segredos de seus filhos, sendo o porto mais seguro para confissões e novos começos. Pois elas também buscam em Deus, por Jesus Cristo, estar em santidade e adoração. Feliz o filho que confia na sua mãe. Que pena quando uma criança, um menino, não confia na sua própria mãe. Em quem ele pensa que vai confiar? Quem ele pensa que pode confiar mais do que na sua mãe? Não existe no mundo nenhum lugar mais seguro do que o colo da mãe. Nenhum segredo é tão bem guardado como um segredo contado para a mamãe. E tem gente que fala as coisas justamente para quem não pode saber, ou para quem promete segredo e conta tudo, e estraga a sua vida toda. Segredos são segredos. Se você quer contar para alguém, conte para sua mãe, e pode ter certeza que estará bem guardado, porque a sua mãe vai saber orar por você, levar isso até a presença de Deus. E não existe nenhuma pessoa mais habilitada no mundo para poder ajudar um filho do que a própria mãe. Não existe. Não há substituição para isso. Por isso, às vezes, a gente ignora a mãe, a gente esquece.
e vai pensando, meus amigos gostam mais de mim do que a minha mãe. Isso não é verdade, você não pode trocar isso. Se você tem uma coisa muito difícil, converse com a sua mãe, você saiba, isso é algo especial de Deus para você. Agora, tem uma outra coisa também. As mamães e os navios têm por objetivo chegar ao destino. Navios precisam de marinheiros dispostos a tudo pelo sucesso da viagem. Quem são os marinheiros desse navio, eu pergunto? Os marinheiros desse navio são os maridos e os filhos, que têm que estar dispostos a tudo para ajudar as mamães a chegarem na plenitude da realização da vida. Essas pessoas, os maridos, precisam fazer as suas esposas felizes, e os filhos ajudar a mamãe a suportar a carga de ser mãe, porque às vezes a gente ignora o peso que é ser mãe, e as pessoas precisam ajudar a família. E eu marquei aqui, façam as suas esposas e mães felizes. Sabe, eu fico pensando, e eu já pensei muito tempo, essa mensagem não é de hoje, não é de final de semana, não. Essa mensagem aqui deve ter uns 5 anos, ou mais, não, uns 14 anos essa mensagem foi preparada, está sendo construída, não é? Alguém pensa que a gente chega aqui de madrugada e faz as coisas. Meus irmãos, eu fiquei pensando muito tempo, qual o maior presente que eu posso dar para minha mãe? Qual o maior presente que um filho pode dar para a mãe? E eu cheguei a uma conclusão. O maior presente que um filho pode dar para a sua mãe é o sorriso dela quando vê. Isso é impagável, porque quantas mulheres estão chorando pelos seus filhos? A coisa mais linda que tem é uma mãe rindo. Isso é algo raro. Se a sua mãe sorrir por você, você sabe, você é um filho raro também, porque é muito difícil dar esse presente. Tem gente que dá rosa, tem gente que dá um almoço, tem gente que vai lá no dia das mães, vai ler a Bíblia com a mãe, não leu nada o ano inteiro, fez tudo errado, depois vai lá querer dar uma conversada com a mãe lá, pensando que a mãe é tola, né? A mãe faz de conta, mas ela está muito triste, ela sabe que o filho está fazendo coisa errada, mas o sorriso é o presente mais lindo que você pode dar para sua mãe. A alegria de ser mãe através de você, que é filho ou filha, isso é especial. E eu queria destacar aqui 2 versículos. O primeiro está em Efésios 6:2, que diz assim, Efésios 6:2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar é dar o devido valor, mas não é honrar de boca, de palavra, eu gosto da senhora, não sei o quê. É honrar de coração, é honrar todo dia, é honrar dizendo assim, eu tenho um nome a zelar, eu não posso fazer a minha mãe passar vergonha. E aí você ajude a sua mãe, honre a sua mãe. Honrar é mais do que obedecer, viu? Obedecer está aqui, honrar é muito mais. Honrar é algo que não, mesmo que a pessoa já foi, a pessoa já até faleceu, você continua honrando o nome daquela pessoa, continua dizendo assim, eu sou filho dessa mulher ou daquela mulher. Porque ninguém aqui, mesmo que não tenha conhecido sua mãe, isso eu posso afirmar tranquilamente, todo mundo aqui nasceu de uma mãe, nasceu de uma mulher. Você tem alguém que você precisa zelar e honrar, para o teu próprio bem, para o teu próprio bem. Tem gente que faz mal a si mesmo. Eu era meio bobo também. Um dia eu descobri esse versículo na Bíblia aí. Eu falei, então quer dizer que quando eu honro meus pais eu sou abençoado? Imediatamente eu liguei para os meus pais, falei, teve uma conversa lá com os meus pais e tudo. Por quê? Porque eu preciso honrá-los para o meu próprio bem. Não, como é que vai ser? Quem que é o maior prejudicado? Eu pergunto. Quem é o maior prejudicado se você não honrar o seu pai e sua mãe? É você mesmo. Não é a sua mãe, é você. Agora um outro aqui, Efésios 5:28. Ai. A coisa estava boa até aqui, tinha até filminho, agora os filminhos acabaram. Acabou o filminho, deixa eu desligar a televisão aqui. Acabou, agora é sério o negócio.
Efésios 5:28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Olha de novo aí. Quem ama a sua mulher, ama-se a si. Então que interessante a Bíblia, né? Porque quando ela fala para o filho honrar o pai e a mãe, está dizendo que ele vai ser abençoado. E quando fala que o marido ama a sua esposa, ele ama a si mesmo. Interessante isso, né? Quer dizer que eu só preciso amar alguém da minha família para ser abençoado. Não é bonito isso? Se eu viver em amor para com meus queridos, eu sou o maior beneficiado, eu sou o maior abençoado. Agora, eu não quero aqui que nenhum filho presente fique entristecido, né? Porque até hoje eu não fui um bom filho. Mas eu quero dizer assim, não se compare com ninguém. Primeira coisa, os filhos dos outros ou os seus irmãos, cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Não se compare. Faça e seja o melhor filho que você puder. E para quem já perdeu a mamãe? Porque essa mensagem parece que é só para quem tem a mamãe do lado, né? Para quem já não tem mais a mamãe, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não separei alguns versículos aqui, mas eu posso citá-los. Deus é uma mãe para você. Uau, Deus, mas Deus não é pai? Pois é. Deus sempre usa a figura masculina para dizer que é pai. Mas em alguns exemplos comparativos, ele se coloca como alguém, como se fosse uma mãe. Pode uma mulher se esquecer do seu filho recém-nascido? Porém, ainda que isso aconteça, eu não me esquecerei de ti. E quando Jesus chega em Jerusalém e fala assim, Jerusalém, Jerusalém, tantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junta os seus filhotinhos, seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então Deus é uma mãe para nós também. Deus cuida de nós como uma mãe cuida de nós. Foi Deus que fez as mães. Deus sabe e supre. Se você tem falta da sua mãe, se você ficou triste por essa manhã, porque você veio à igreja e falou, eu não tenho mais a minha mãe, a minha mãe não é crente, eu me entristeço quando lembro da minha mãe, saiba de uma coisa, Deus suprirá todas as suas necessidades. Vá a Ele e peça, diga a Deus, Senhor, eu preciso de uma mãe, eu preciso de alguém que cuide de mim, porque a Bíblia vai dizer que Deus, Ele coloca o órfão como filho de uma família, como parte de uma família. E aqui está uma das funções da igreja. A igreja, ela precisa agir como uma mãe para os seus membros ou para as pessoas que fazem parte dela. Por isso, mamães presentes, olhem também para os outros, para as outras pessoas e observem as crianças que têm alguma carência, deem um abraço, olhem nos olhos, conversem com aquelas crianças que não têm um exemplo de mãe, porque que lindo, pelo menos a criança saber que existe uma mãe, que é possível ser uma mãe como Deus quer. E lá na igreja aquela pessoa vai encontrar essa mulher e vai dizer, puxa, eu quero ter uma esposa como aquela senhora que cuida tão bem dos seus filhos, que é tão amorosa, tão especial da parte de Deus. Que bom que Deus restaurou as pessoas para eu aprender um lugar. Aqui existe um lugar, um lugar terapêutico, um lugar onde nós, aqui é um lugar que nem aquela história dos porcos espinhos, que estavam com frio e eles se juntavam e se machucavam, ou eles morriam de frio. E quando eles se juntavam, eles se machucavam, por causa dos espinhos. Mas era uma escolha, ou se machucar ou morrer. A igreja é mais ou menos isso. Meus irmãos, às vezes na igreja tem atritos. Não pense que a igreja é uma comunidade perfeita. Ela não é, ela tem seus atritos, tem suas dificuldades, tem os seus embates, mas há de haver um toque feminino. Mulheres da igreja, deixem a igreja perceber que vocês estão aqui, não se ocultem dentro de alguma coisa da organização, mas ressaltem as suas qualidades dentro da igreja. Eu sempre ressalto, eu gosto das mulheres cristãs em ação, eu falo muito aqui, não é de agora, porque é muito importante as outras pessoas perceberem, e as moças jovens perceberem em vocês, mamães com mais experiência, como eu gostaria de ser assim,
Como eu gostaria de trabalhar assim? Há possibilidade, há recursos de Deus para isso. É uma palavra de carinho que eu trago nessa manhã. E eu desejo agora que você curve sua cabeça, porque você vai orar por você em primeiro lugar, para que a palavra de Deus faça de você uma boa pessoa, uma pessoa transformada por Jesus. Vamos orar, depois tem alguma sequência aí nessa oração. Senhor, nós te pedimos nessa manhã, Pai, que o Senhor não comece a trabalhar na nossa família, não. O Senhor comece a trabalhar em cada um de nós. Ó Deus, trabalha no nosso coração. Ó Pai, eu gostaria que começar pela faixa etária dos bebezinhos. Senhor, que os bebezinhos possam ter uma mãe que cuide deles, com carinho, com amor, com higiene, com um toque especial de cada mamãe. Senhor, ajuda as pequenas criancinhas também que estão em fase de crescimento, para que elas possam ser bem orientadas na vida, não sendo expostas a coisas erradas, mas sendo direcionadas para a Tua palavra. Senhor, para as crianças de um pouco mais de idade, que elas possam ter a sua personalidade fortalecida por um lar correto. Ó Deus, que possam saber a diferença entre o masculino e o feminino, através de exemplos do pai, da mãe. Que os pais não imitem mulheres, nem as mulheres imitem homens, mas cada um cumpra o seu papel correto na família, para que os filhos tenham um direcionamento correto de vida. Senhor, na adolescência, Pai, que as mamães possam ter uma sabedoria infinita, da Tua parte uma paciência maior, para poderem observar os filhos e cuidar deles e fazê-los passar por essa tempestade da adolescência, Senhor, esse tempo tão difícil da vida. Ó Deus, abençoa as meninas, as moças, adolescentes, para que elas possam encontrar na Tua casa exemplos de mãe. Ó Pai, que elas possam encontrar um bom exemplo de mãe, para serem mães que também cuidem de seus filhos, de seus maridos, que possam suportar as tempestades da vida. Ó Deus, abençoa as mães de mais idade, para que elas possam passar esses exemplos, terem paciência para ensinar, para mostrar qual é o caminho certo a seguir. Ó Deus, abençoa os meninos da igreja, para que eles, Senhor, sejam abençoados com um bom casamento, com um bom relacionamento, que eles possam encontrar uma mulher vinda de Ti, que eles possam ler com atenção Provérbios 31 e aprender com os conselhos da mãe do rei Lemuel, para que eles também encontrem uma mulher vinda da Tua presença, Senhor, vinda, Senhor, criada por Ti, para que eles tenham uma boa família, que eles tenham uns filhos bem criados, que sejam maridos excelentes, que cuidem e deem o devido valor à sua esposa. Ó Deus, abençoa, Pai, os jovens da igreja, que estão em idade de procura de uma esposa, para que eles possam também encontrar essa esposa, Pai. Ó Deus, que eles possam ser fortalecidos pela Tua presença e possam, Senhor, ter a alegria do casamento em suas vidas, que é algo que não pode ser sequer compartilhado, porque é algo tão íntimo, mas também vem de Ti. Ó Deus, abençoa os jovens, abençoa, Senhor, os adultos, os lares já formados. Senhor, que as mamães sejam mamães, tenham força restaurada por Ti a cada manhã, que a Tua misericórdia seja, Senhor, colocada também em cada coração, a Tua força, a força do Teu Espírito, colocada no coração de cada mamãe, para que ela possa suportar as tempestades do dia a dia. Ó Deus, que a nossa igreja possa amparar as mamães. Abençoa, Senhor, aquelas que já têm mais idade também, que nós possamos cuidar delas, ó Deus, como igreja, como comunidade Tua. Senhor, abençoa todas, Pai. E se alguém nessa manhã aqui está sentindo falta da sua, porque ou ela não está aqui, ou ela já se foi, que o Senhor também possa suprir essa ausência, Senhor. Ó Deus, que o nosso coração não se entristeça, mas seja cheio de alegria, porque nós temos um Deus que cuida de nós como uma mãe. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã especial, aonde nós meditamos a respeito desse assunto. Abençoa as mamães da igreja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que você
não tenha sentido que foi uma perda de tempo estar aqui, mas que o Espírito de Deus mostre a você e não se esqueça do que você ouviu. Amém. Vamos tomar nosso café da manhã. Que Deus abençoe a todos.